Bom, boa tarde a todos os participantes que estão nesta plataforma, no nosso live esta tarde. Meu nome é Inácio Sambula, gestor de formação e desenvolvimento da FieldRed, com mais de 24 anos de experiência de trabalho nas diferentes multinacionais. Desde já, bem-vindo a este nosso live, a esta conversa que nós vamos ter nesta tarde, uma conversa que vai abrir as nossas mentes, uma conversa que vale a pena. Então, convido desde já para aquele que está a nos escutar a partir deste momento para que fique até ao fim da nossa conversa. Bom, foi nos proposto hoje para falar sobre um tema muito importante para aquele que é candidato para o trabalho, mas também para aquele que já está a trabalhar. Um tema, dentre vários, um dos temas cruciais, um tema do momento. Portanto, o nosso tema de hoje é como desenvolver as habilidades de comunicação para ter sucesso na carreira. Tanto para ter sucesso na carreira. Como desenvolver essas habilidades? Bem, todos nós notamos que nos últimos anos muito se fala sobre questões ligadas à carreira e, sobretudo, como obter melhores oportunidades para um emprego. Portanto, as empresas estão hoje com mais exigências, as empresas estão sendo mais exigentes, cada vez mais arrojadas aos seus candidatos, não só, mas também para os colaboradores que já estão dentro das suas operações. Isto pode ter um motivo. A pergunta que se pode fazer é: por que as empresas hoje estão exigentes? Portanto, o mercado de trabalho não é diferente de qualquer mercado comercial. Portanto, aqui atuam duas forças importantes no mercado de trabalho. Uma que é a procura de trabalho e outra que é a oferta de trabalho. Então, quando há um desequilíbrio entre essas duas forças, e neste caso particular, em que nós temos muitos candidatos à procura de emprego e pouca oferta de trabalho, então surge aqui este desequilíbrio. Então, quando acontece isto, significa com isso que os empregadores se tornam mais exigentes, mais preocupados em encontrar os melhores candidatos. Portanto, tem muito tempo de exigir, tem muitas opções. Então, isto é o que faz com que os empregadores se tornem pouco mais afinados, um pouco mais exigentes na forma como eles procuram os candidatos. Portanto, exatamente por causa deste fenômeno de desequilíbrio no mercado de emprego. Portanto, a oferta de trabalho é menor que a procura de trabalho. Então, este é o fenômeno real que está a acontecer. E por isso mesmo, aqueles que procuram trabalho têm estas dificuldades de encontrar o trabalho, não é? Então, tendo em conta isso, é essencial, portanto, que os candidatos se aprimorem nas suas habilidades, aquelas que são habilidades exigidas no mercado de trabalho. Portanto, a comunicação é uma dessas habilidades, entre várias, é uma delas que é muito exigível nos dias de hoje para que os candidatos possam encontrar trabalho. Sendo assim, é preciso que estes candidatos, estes profissionais, considerem que o fator importante, um dos fatores, portanto, importante para o crescimento e relacionamento na carreira é a comunicação. Portanto, indivíduos com facilidade para se comunicar, indivíduos com facilidades para poder lidar com as outras por meio de habilidades comunicativas, obtêm maiores oportunidades, portanto, de serem contratados pelas grandes empresas. E, neste caso, também têm maiores facilidades de poderem crescer na carreira depois que essas pessoas são empregues. Portanto, uma vez que estas habilidades são muito procuradas na dinâmica das organizações no dia a dia. Portanto, quando nós falamos de comunicação, estamos a falar aqui não só de comunicação verbal, mas também estamos a falar das várias outras formas de comunicar, como a comunicação não verbal. Ou seja, para termos sucesso no mercado de trabalho, nós precisamos desenvolver habilidades
de comunicação. Para nós termos sucesso na carreira, precisamos, antes de mais, procurar melhorar as nossas habilidades comunicativas. Agora, perguntas podem ser feitas. Dentre elas, uma delas pode ser esta: quando é que efetivamente começa a minha carreira? Alguns podem pensar que a carreira começa quando já escolhe um curso, vai para uma faculdade e forma-se, começa a carreira. Esta é uma visão, mas outra visão pode ser que a carreira começa efetivamente quando você encontra o primeiro trabalho. É outra visão, todas elas são aceitas, não é? Então, é importante nós compreendermos, afinal, então, em que momento de sua carreira essas habilidades de comunicação são realmente importantes? Em que momento da carreira? Esta é a questão de fundo. É a questão que temos que estar atentos para todos nós percebermos, para que possamos desenvolver as nossas habilidades de comunicação. Ora, vejamos. Existem 3 momentos em que as habilidades de comunicação são utilizadas. São utilizadas e são extremamente importantes. Primeiro momento, quando estamos à procura de emprego. Portanto, quando nós estamos à procura de emprego, sabemos todos que a ferramenta clássica de comunicação com os potenciais empregadores é o nosso CV. Então, este é que vende a nossa imagem. É que é um instrumento que nos põe em contato com os empregadores. Então, ele é que faz o nosso marketing pessoal, ele é que mostra a nossa imagem, não é? Então, a linguagem de redação do nosso CV deve corresponder, primeiro, ao nosso nível acadêmico, deve ser condizente com o nosso nível acadêmico. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também tem que ser condizente com aquilo que se espera que seja a nossa cultura dentro daquilo que é a demanda da organização, não só, mas também aquilo que é o nosso nível de formação. Sobretudo, respeitando as regras básicas de linguagem. Aqui estamos a falar, por exemplo, de conjugação correta dos verbos, estamos a falar do uso correto da linguagem profissional, estamos a falar, por exemplo, da conjugação entre o gênero e o número. Portanto, aquelas regras básicas que nós aprendemos lá na escola primária, tanto na escola, no ensino fundamental, aquelas regras gramaticais básicas são muito, muito importantes quando nós estamos a redigir o nosso CV. Portanto, um CV bem redigido é um meio caminho andado rumo ao sucesso profissional. Então, não se pode esperar que um CV esteja mal redigido, uma linguagem incorreta. Então, isso passa a impressão de que não somos profissionais, não estamos preparados para o mercado de emprego. Portanto, este é o primeiro momento. Quando nós estamos à procura de trabalho, então, utilizamos a priori, efetivamente, as habilidades de comunicação. Portanto, este primeiro contato que nós fazemos com as empresas através do nosso CV não é um contato físico. Entretanto, o CV já diz quem nós somos. Então, precisamos de utilizar corretamente a linguagem, portanto, a linguagem correta ou as habilidades de comunicação. Portanto, este é um momento. Depois, passamos para o momento seguinte. Portanto, este é o momento durante a entrevista, não é? Então, quando o nosso CV fala por nós, faz o nosso marketing e conseguimos convencer o nosso potencial empregador que, eventualmente, nós possamos ser os candidatos ou o candidato ideal para uma determinada posição, vem a fase seguinte, em que nós vamos ter uma interação física com o nosso potencial empregador. Portanto, aqui, para além das habilidades de utilização
da fala, que devem observar naturalmente as regras gramaticais de como nós falamos, tom de voz e outros elementos gramaticais que também podem ser considerados. Portanto, há que considerar o uso de habilidades de comunicação não verbal. Aqui estamos a falar de aspectos tais como a forma de olhar quando nós estamos sentados no painel de entrevista, como nós encaramos o painel de entrevistas, os membros do painel de entrevista. Então, a forma como nós olhamos diz muito do que é que nós estamos a comunicar com eles, como é que nós estamos a falar com eles, que mensagem que nós estamos a passar, ainda que não seja verbal, que mensagem que nós estamos a passar. Portanto, a forma de gesticular, como nós manipulamos as nossas mãos, como é que nós nos sentamos em frente à mesa em que nós estamos, por aí em diante. Então, isto também manda uma mensagem de como é que nós nos sentimos, o que é que nós estamos a dizer ao painel de entrevista, se temos alguns medos, se temos receios, tudo isto vai mandar uma mensagem clara de quem nós somos. Portanto, a forma de sentar, se você senta de forma confortável perante o painel, a forma de se posicionar mesmo na mesa. Então, tudo isto são aspectos que levam em consideração, portanto, mandam mensagem de quem nós somos, perante o painel de entrevista. Também aqui estamos a falar a sua disposição facial, o seu semblante, isso vai contar muito. Portanto, a comunicação não verbal é muito crucial no momento em que nós temos esta interação, esta primeira interação com os nossos potenciais empregadores. Portanto, a forma, de uma maneira geral, podemos dizer que a forma como o candidato se apresenta ao painel de entrevista conta muito, manda uma linguagem, é uma forma de falar. Então, o descuido quanto a esses aspectos todos pode diminuir muito e, em grande medida, as nossas chances de sermos contratados. Portanto, este é o segundo momento que nós podemos encontrar, onde nós devemos e podemos utilizar as habilidades de comunicação para ter sucesso na nossa carreira. Portanto, o momento de entrevista. Este é o segundo momento. Se ultrapassarmos aqui, conseguirmos ser contratados, agora estamos a entrar para o terceiro momento, em que nós precisamos de utilizar as nossas habilidades de comunicação para ter sucesso no mercado. Portanto, aqui estamos a falar durante o período em que já estamos empregos. Aqui, há que desenvolver habilidades para comunicação, tanto formal como informal, não é? Uma vez que sabemos que as nossas interações no meio laboral nem sempre são necessariamente formais. Ainda que estejamos no espaço de trabalho, não quer dizer necessariamente com isso que nós estamos a todo tempo exercendo uma comunicação formal. Então, precisamos de desenvolver habilidades de comunicação, primeiro, informal, segundo, formal. Não é? Contudo, precisamos de separar os momentos. Quando estamos a ter uma conversação com nossos colegas, no nosso dia a dia de trabalho, podemos, naturalmente, utilizar uma linguagem mais informal, mais descontraída, uma linguagem corrente, uma linguagem... Contudo, é preciso ter muito cuidado com a terminologia, porque isso não significa usar uma linguagem desorganizada. No entanto, é uma linguagem mais fluida, menos cuidadosa, porque estamos a tratar de uma linguagem informal, não é? Mas, quando nós entramos para o momento em que nós estamos agora a tratar assuntos meramente profissionais, então aí nós precisamos de ser também mais formais, acionamos as habilidades de comunicação formal. Tanto aí já estamos a tratar assuntos estritamente profissionais. Tanto precisamos de acionar as habilidades de linguagem profissional, tendo em conta, naturalmente, os diversos níveis de hierarquia. Portanto, quando falo com os meus pares, por exemplo, pessoas que são do mesmo nível
que eu. Então, posso usar naturalmente uma linguagem mais fluida. Quando falo com pessoas, se eu estou numa posição de liderança, pessoas que estão num nível de hierarquia abaixo do meu, a linguagem pode ser relativamente diferente. Mas também quando falo com pessoas que estão num nível de hierarquia acima da minha, preciso ter uma linguagem um bocadinho mais cuidadosa. Então, é preciso ter em conta esses aspectos todos. Então, preciso de desenvolver habilidades que me levem a comunicar a todos os níveis, quer ao nível inferior ao meu, ao nível dos meus pares e também ao nível daqueles que estão acima de mim do ponto de vista de hierarquia. Não só isso, nós temos que também compreender que dentro de uma organização não somos todos iguais do ponto de vista de cultura, do ponto de vista da diversidade. Então, temos que, ao conversar, ao usar a linguagem, termos sempre em consideração questões ligadas à cultura das pessoas, os valores das pessoas, questão de diversidade. Hoje discute-se muito a questão da diversidade, questões ligadas ao gênero e por aí em diante. Então, todos esses aspectos precisam de ser levados em consideração no processo de comunicação, portanto, para termos sucesso no local de emprego. Portanto, se nós tivermos o cuidado com esses aspectos todos, nós vamos observar que as pessoas nos querem mais, as pessoas nos entendem mais, as pessoas entendem o que nós falamos. Então, somos pessoas que somos bem-vindas no mercado, ou seja, no ambiente do trabalho em que nós nos encontramos. Então, se não nos arrojamos no desenvolvimento dessas habilidades, corremos o risco de ser pessoas, portanto, não queridas, pessoas que são um bocadinho desnecessárias no ambiente do trabalho ou no ambiente em que nós nos encontramos. Então, desenvolvemos habilidades de comunicação que nos ajudam a interagir melhor com os outros elementos das equipes em que nós estamos interagindo. Portanto, isso nos leva a que sejamos pessoas adequadas no ambiente em que nós estamos. Portanto, desenvolver as habilidades de comunicação adequadas nos leva logo de antemão para portas abertas para que nós possamos ter sucesso no trabalho, ou, portanto, no mercado de trabalho, seja antes de encontrar o trabalho ou depois. Então, quando nós temos estas habilidades, ajudam-nos a ter estas facilidades de poder integrar o mercado de trabalho, por um lado, ou então poderem nos facilitar o crescimento quando estivermos já trabalhando. Sendo assim, a pergunta mais importante é: como então desenvolvemos essas habilidades? Portanto, o nosso tema fala sobre desenvolvimento de habilidades para facilitar, portanto, o nosso crescimento na carreira. Então, a pergunta que não se quer calar é: como desenvolvemos estas habilidades? Muito bem, eu vou dar aqui 5 dicas. Pode haver outras formas, mas eu tenho 5 dicas para ti. Você que é um candidato, você que quer entrar no mercado de trabalho, ou você que já está a trabalhar e quer crescer na sua carreira. Primeiro, evite sempre, mas sempre que puder, o uso de calão, pleonasmo ou linguagem do quintal. Aquela linguagem que a gente usa no dia corrente, sempre que puder, tente evitar isso. Tente usar uma linguagem mais formalizada, mais construída. Isto vai cultivar o hábito de falar corretamente, independentemente do lugar onde você estiver. Portanto, se tiver o hábito de evitar o pleonasmo, ter o hábito de evitar a linguagem, vamos lá, aquela linguagem do quintal, aquela que nós usamos no bairro, tentar sempre fugir a isso. É verdade que em alguns momentos vai ser difícil isso, por causa do ambiente em que nós vivemos, mas é preciso compreender que está numa fase da sua carreira em que você precisa de construir sua carreira, precisa de entrar no mercado de trabalho e tem que se habituar a usar a linguagem correta. Então, é um sacrifício, é o preço que tem que pagar
por sucesso na sua carreira. Então, tente sempre que puder evitar isso. 2. Desenvolva o hábito de leitura. Um dos maiores dilemas que nós temos com as pessoas, sobretudo a juventude, é provavelmente não gostar muito de ler. Então, o hábito de leitura é muito bom. Ler textos literários, artigos de revista, ou artigos ou revista, textos de desenvolvimento pessoal e profissional, para além de cultivar essas habilidades, tanto linguísticas, abre um horizonte muito grande cultural, tanto ajuda a ser uma pessoa visionária, uma pessoa que está à altura dos acontecimentos, uma altura que está em condição de discutir qualquer assunto, porque é uma pessoa cultivada. Portanto, isso aumenta o seu vocabulário em número e em diversidade. Portanto, quanto mais formos diversos no nosso vocabulário, quanto nós tivermos um número de palavras muito amplo na nossa mente, aí temos mais facilidade de podermos nos comunicar. Portanto, a sua qualidade linguística tanto melhora bastante. Então, quando nós temos o hábito de leitura, hábito de ler, e eu diria, leia qualquer coisa, cultive-se como pessoa, leia livros teológicos, leia livros científicos, desenvolvimento pessoal, livros literários, romances e por aí. Leia tudo isso. Leia artigos. E se você fizer isso, ler muito artigos, revistas, documentos da sua área profissional, ganha em dobro. Ganha em vocabulário, mas também ganha em conhecimento científico específico da sua área. Então, desenvolva o ato de leitura. Então, se desenvolver o hábito de leitura, há de ver que com muita facilidade vai se comunicar, vai ter uma informação ou uma conversação mais fluida, vai utilizar os termos apropriados sempre que for necessário. E quando é assim, você terá mais facilidade de poder ter qualquer tipo de conversação. E, aliás, isso vai demonstrar com muita facilidade que você, acima de tudo, é um indivíduo culto, é um indivíduo que está à altura dos acontecimentos, é um indivíduo que pode fazer as coisas acontecer do ponto de vista de linguagem a qualquer momento, pode ter conversação com qualquer pessoa. Portanto, esta é a segunda dica. Desenvolva e cultive o hábito de leitura. Terceira dica. Converse com profissionais da sua área de formação. Quase que sempre que você conversa com profissionais da sua área, vão ter uma tendência natural. Isto é uma tendência natural de usar terminologia usadas no vosso campo de atuação. Isto também ajuda a cultivar suas habilidades de conversa profissional. Portanto, sempre que tiver o hábito de conversar com pessoas que estão atuando na sua área, há de ver que há de desenvolver muito o conhecimento da sua área, mas também vai desenvolver muito o vocabulário ligado à sua área de atuação, ou à sua área de formação, ou à sua área profissional. Então, procure tempo, arranje tempo, procure profissionais que atuam na sua área, tenha uma conversa com eles. Pode ser uma conversa física, pode ser uma conversa virtual, pode ser uma conversa telefônica, mas procure sempre pessoas da sua área, tente ter uma conversa com eles, tente levar conversa com eles, tente puxar conversa com eles. É uma tendência natural, é muito natural que sempre vão conversar de assuntos que têm a ver com a vossa área profissional. Até aqueles termos que são propícios, aquele calão inventado, aquelas terminologias que só os profissionais daquela área é que entendem, só são desenvolvidos nesses termos em que, portanto, conversamos com profissionais que são da mesma área ou da área em que nós atuamos. Então, é muito importante que nós desenvolvamos este tipo de conversas com estas pessoas. Se nós tivermos este hábito de desenvolver as conversas com estas pessoas, nós vamos ver que ganhamos muito. Desenvolvemos este hábito, mas também tem outra variável dentro disso, é que nós ficamos expostos às pessoas, ao nosso clube, entre aspas, né? Ficamos expostos ao nosso clube, ficamos conhecidos, desenvolvemos aqui
um espaço para networking. Então, este networking profissional é muito importante. Então, ajuda-nos a desenvolver essas habilidades. E, aliás, provavelmente é com estas pessoas com que nós temos que nos comunicar mais, porque é no âmbito da nossa profissão que nós estamos à procura de novas oportunidades. Então, quando nós conversamos com estas pessoas, quando nós interagimos, ter oportunidades de emprego, ou mudar de emprego, ou crescer na carreira, ficam cada vez mais maiores e ficam cada vez mais elevadas. Então, esta é a terceira dica que você hoje deve ficar com ela. Converse com profissionais da sua área de atuação, sua área de formação, sua área de operação. Isso vai te valer muito, vai te ajudar muito a construir o seu vocabulário, vai te ajudar a construir as habilidades de comunicação que te ajudam a crescer a sua carreira, mas, por outro lado, isso vai te ajudar a construir um networking, uma rede de pessoas com quem você pode interagir, discutir a mesma linguagem e conversar sobre os outros assuntos. Aliás, também você pode com eles partilhar as suas dificuldades, pode com eles partilhar as suas necessidades e a partir delas as portas podem estar abertas. Então, isto é muito importante. Converse com profissionais da sua área de atuação. A quarta dica. Procure sempre que puder falar em lugares onde há muita gente. Reuniões familiares. Isto é muito importante. Cultos, simpósios, seminários, por aí em diante, nas diversas reuniões onde você possa estar. Então, cultive o hábito de falar nesses lugares. Portanto, teste as suas habilidades de falar em público. No mundo profissional, você poderá ser mais visível. Se tiver desenvolvido essas habilidades, terá muitas vezes a oportunidade de ser o porta-voz, a pessoa que vai, fala. Tanto quando você está no meio dos seus colegas, está no meio dos outros, você há de ser a pessoa sempre que vai ser indicada para estar à frente, para levar à frente os assuntos, para você falar sobre um determinado assunto. E isso vai criar exposição, não é assim? Então, você vai ser o porta-voz, vai ser o apresentador, se for o caso, e isso vai torná-lo um indivíduo relativamente famoso, tanto no ambiente em que você vai estar, e dará nas vistas, sobretudo, das pessoas que estarão potencialmente interessadas em te contratar, se for o caso de candidato, ou então pessoas que poderão te dar a chance de crescer na carreira, se for um empregado já dentro da empresa. Então, você tem que ser a pessoa que fala ao público. Então, procura desenvolver as habilidades para falar ao público. Então, isso vai te ajudar a estar exposto, a ser um indivíduo conhecido, a ser um indivíduo que não fica no buraco, não seja um indivíduo que seja desconhecido dentro da empresa. Então, isso vai te expor perante a liderança ou perante, eventualmente, aos recrutadores. Então, isto é muito importante. Procure sempre desenvolver esta habilidade de você falar em público. E isto você pode fazer mesmo nas reuniões familiares, como dissemos, ou nos diversos fóruns em que você participa, onde tem muita gente. Procure sempre estar em condições. Isso vai te ajudar a tirar aqueles medos, aqueles receios que as pessoas têm de falar em público e tudo mais. Então, em público vai poder se expressar melhor, vai poder desenvolver esta habilidade de falar com mais facilidade e, por isso mesmo, você há de ser um indivíduo que facilmente se comunica e no campo de trabalho isto é uma habilidade muito, muito, muito importante. Então, esta era a quarta dica. Sempre, sempre, sempre que puder e ter oportunidade para falar onde há muita gente, para falar em público, não perca essa oportunidade. Isto vai te ajudar. Desenvolva essa atividade, cultive essa habilidade, cultive esta possibilidade, a habilidade de falar em público. Isto vai lhe ajudar bastante na sua carreira. A quinta dica, e talvez a última, exponha sempre as suas ideias. Não adianta que você seja um bom profissional,
tecnicamente, você tenha um léxico, uma bagagem vocabulária muito boa, tenha uma boa cultura. No entanto, isto fica contigo. Isso não te ajuda em nada. Então, antes de mais, precisa de compreender que precisa dispor. As suas ideias só vão para fora através da habilidade de comunicação. Então, aquele que quer dar bem na carreira, aquele que quer ter sucesso na carreira, tem que expor sempre as suas ideias. Aqui tem o início da real liberdade, onde você se arrisca na exposição dos seus próprios pensamentos. Portanto, aqui você expõe os seus pensamentos, as suas opiniões. Portanto, é um estágio que você começa a se sentir mais solto para fazer suas, ponderações sobre o tema. Portanto, em discussão, se está-se a discutir um determinado tema, então aqui você começa a fazer as suas ponderações, coloca o seu pensamento, coloca as suas ideias. Portanto, ao chegar a este nível de comunicação, você está mais propenso a um crescimento na carreira. Portanto, quando você chega a este nível que você se expõe com muita vontade, em que você consegue falar, expor o seu pensamento, as suas ideias, saiba que está muito próximo para um crescimento profissional. Hoje isso expõe com mais facilidade suas ideias e pode ser ouvido. Então, as pessoas que estão à sua volta provavelmente são as pessoas que estão interessadas em contratar alguém. Então, quando você expõe os seus pensamentos de forma organizada, tendo em conta todos os outros aspectos que nós discutimos ou apresentamos antes, então, aí você está muito mais próximo de ter sucesso profissional, está muito mais próximo de ser contratado se for um indivíduo que está à procura de emprego, ou então está muito próximo de crescer na carreira se for um indivíduo que já está a trabalhar. Então, a exposição das suas ideias mostra, por um lado, que você é um indivíduo maduro, mostra segurança naquilo que você portanto, mostra segurança no estágio da carreira em que você já está. Então, não perca a oportunidade de expor as suas ideias sempre que você for, naturalmente, usando todos os critérios linguísticos, todas as formas que nós apresentamos aqui. Então, isso vai lhe ajudar a ter sucesso profissional, a entrar para o mercado de trabalho ou então a crescer dentro da carreira, até mudar de carreira se for o caso. Então, isso dá-te esta mobilidade, dá-te essa mobilidade. Então, esta era a quinta e a última dica que nós gostaríamos de dar. Então, guarde essas dicas, pratique essas dicas, você há de ver que vai ter com muita facilidade sucesso no mercado de trabalho, vai entrar com alguma facilidade no mercado de trabalho, por um lado, mas também, se é alguém que está a trabalhar, você há de ver que facilmente vai crescer. Vai ser um indivíduo notável dentro da organização. Nunca vai passar despercebido. Portanto, a sua tarefa é conseguir melhorar as suas habilidades nos diversos estágios de comunicação, proporcionando assim condições de crescimento e comprometimento para que possa superar os seus limites, tendo em conta que, naturalmente, nós, no dia a dia da nossa vida, nós temos que procurar crescer. Então, a nossa tarefa é essa, conseguir desenvolver as habilidades, mas, sobretudo, conseguirmos superar os nossos medos, conseguirmos superar os nossos limites. Então, esta é a tarefa de qualquer um. Mesmo aquele que está é candidato para o emprego, tem que tentar superar os seus limites. Aquele que está a trabalhar também tem que superar os seus limites. Assim, um profissional pode ser altamente capacitado tecnicamente, como estávamos a dizer, mas se ele souber se comunicar de maneira efetiva, provavelmente terá mais facilidade, portanto, de obter mais oportunidades no mercado. Então, a comunicação é uma ferramenta muito importante. O desenvolvimento das habilidades comunicativas, como estávamos a dizer aqui, se nós seguirmos estas dicas, nós vamos ver que vamos ter as habilidades de comunicação que vão nos facilitar entrar para o mercado de emprego
E, de facto, isto vai nos levar a nos diferenciar. A comunicação bem feita é um elemento diferenciador entre candidatos. Então, aqueles candidatos que sabem melhor se comunicar, que sabem, que têm as habilidades comunicativas, tal como estávamos aqui a discutir, e aqueles que seguem as dicas que nós estávamos aqui a partilhar, então, essas pessoas têm mais oportunidades de entrar no mercado e têm mais oportunidades de crescer na sua carreira. Então, fique atento. Tome conta dessas dicas, pratique as dicas, não se esqueça. Se você quer ser um candidato bem-sucedido, quer entrar no mercado de trabalho ou quer ser um profissional que cresça no mercado, siga essas dicas, elas vão te ajudar. Então, fique atento, absorva isso e utilize para a sua vida profissional. Para terminar, aqui no nosso site, apresentamos vários temas, tanto no site do Fieldred, apresentamos vários temas, tanto sobre empregabilidade. O que eu quero lhe pedir é que você se inscreva para o nosso site e lá você vai poder aprender muito. Os módulos são gratuitos. Tem módulos de soft skills que você vai aprender muitas habilidades sobre tanto que você precisa para poder ser empregável. Então, aprenda isso, entre lá para o nosso site e partilhe o nosso site também com muita gente que eventualmente esteja interessada a trabalhar. Se você fizer isso, você há de perceber que entrará no mercado de trabalho com alguma facilidade. Poderá entrar por encontrar emprego com muita facilidade, porque lá no nosso site se aprende muito. Lá no nosso site tem o que você precisa para ser contratado. Então, Fieldred, o nosso site de empregabilidade está aí para ti, para te apoiar. Então, entre lá, faça os módulos gratuitos, inscreva-se, partilhe com os outros, mas também, tanto partilhe este site com os seus amigos e os seus colegas. Tendo dito isso, eu quero marcar o próximo encontro contigo para a nossa próxima conversa. Inscreva-se no nosso site, porque as nossas conversas são muito interessantes aqui e você vai aprender muito no nosso site. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, faça bom proveito das dicas que aqui nós partilhamos. Até a próxima. Tchau.